Antes de começar o vídeo, só senta aí, relaxa, fecha seus olhos e dá uma escutada nessa música aqui. Eu lembro que depois desse episódio aqui eu fiquei tipo, meu Deus, eu chorei por uma árvore ou foi impressão minha? E eu procurei essa música em tudo que é lugar, o nome dela, pra poder botar na minha playlist e, sei lá, dormir, tirar uma soneca com ela ou escutar mesmo, só porque sim, porque essa música é muito boa, muito emocionante, ela marca muita coisa boa nesse anime. Não que necessariamente esteja acontecendo coisa boa, mas coisas muito emocionantes. Esse anime aqui é Kobato e vamos falar dele nesse vídeo. Kobato é um anime da Clamp, caso você não conheça a Clamp, eu acho que pode ser até um pouco difícil. A Clamp é mesmo os criadores de Sakura Card Captor, também foi quem fez Shiseiolic, foi quem fez Chobits, foi quem fez Tsubasa. Tem uma várias sagas de animes dele. Eu diria que Sakura provavelmente é o mais famoso dele, pelo menos aqui no Brasil, já que ele já chegou a passar na TV. Eu acho que no Cartoon Network, talvez, não me lembro, não sou dessa época de que assistia Cartoon Network. O Zé Renato também fez uns vídeos até que recentes, fazendo uma graça, comentando sobre o anime, inclusive um vídeo dele muito bom. Também tem um vídeo do Alan Zoka cantando a abertura de Sakura. Mas enfim, a gente não vai falar de Sakura nesse vídeo, ou quase não vai falar. Mas enfim, o foco do vídeo é a Kobato, ou melhor, o anime Kobato, não a Kobato. A Kobato também. Enfim, vamos logo pro vídeo. Eu vou tentar evitar falar a maior quantidade de spoiler possível aqui, tentar mais falar sobre o enredo do anime, sobre o que ele se trata. Porém, claramente, obviamente vai ter um pouco de spoiler nesse vídeo, mas o meu objetivo é evitar o máximo possível para que, se eu conseguir criar um interesse de vocês assistir, vocês não perderem a maior parte da sensação, a melhor parte do anime, porque tem muita história boa, tem muita coisa emocionante nesse anime. Então vamos falar primeiro da Kobato. A Kobato é a personagem principal do anime. Ela é uma personagem com aquele estereótipo de fofa e atrapalhada. Ela tem uma gentileza e altruísmo muito alto e também tem um otimismo muito ingênuo, se for ver. Além de uma determinação dela, que é marcada muito pela frase que ela sempre fala pra ela mesma, que é: Kobato, você vai conseguir. Além da doçura, tem o toque de comédia também. Ela é uma personagem muito carismática, é fácil de se simpatizar com ela. E
ela vem à Terra, dá a entender que ela chegou na Terra. O primeiro episódio é ela chegando ali num parque que tem no Japão. E ela tem um objetivo, deixa isso claro logo no primeiro episódio, que o objetivo dela é conseguir uma garrafinha e encher ela de balinhas. Essas balinhas ela vai conseguir conforme ela for curando corações de pessoas que estão feridas. Ela tem que fazer isso, porque fazendo isso ela vai conseguir realizar o desejo dela de ir para um lugar específico. O anime não comenta ali imediatamente qual que é esse lugar específico, então você acompanha o anime se perguntando qual que é esse lugar específico que ela quer ir. E junto dela também temos o Yoriogi, que é como se fosse um ursinho de pelúcia, muito similar a esse aqui. Não em aparência, mas enfim, os dois se disfarçam de bichinho de pelúcia. E também ele é como se fosse um guardião dela ali que vai estar ajudando ela nessa jornada, pelo menos fornecendo uma proteção a ela. E ele basicamente está tentando ensinar ela, ele é como se fosse um juiz ali que vai avaliar se ela tem aptidão para se comportar como uma pessoa normal no planeta Terra. Apesar dela ter feito muitas burradas e coisas que não seriam normais, ela consegue passar por pouco no final do dia e o Yoriogi dá pra ela a garrafinha que ela precisa para poder curar o coração das pessoas feridas. Após isso, começa a jornada dela de ir atrás de pessoas com corações feridos para poder ajudar elas e curar elas, porém não é algo tão simples assim, porque não é como se você pudesse chegar em qualquer pessoa e simplesmente entrar na vida dela e tentar ajudar ela. Não é algo tão simples quanto parece. E nessa busca por conseguir curar corações de pessoas feridas, ela acaba encontrando a Sayaka, que é a diretora de uma creche. Ela tem uma creche ali com as crianças de até uns 5, 6 anos mais ou menos, onde ela tá cuidando dessas crianças. Porém, a Kobata acaba descobrindo que essa creche tá com problemas de dívida com o Yakuza. Não que ela entenda exatamente o que é Yakuza, mas ela vê que essa dívida afeta bastante a professora Sayaka. E a professora Sayaka também é uma pessoa muito gentil, e ela vendo ali a Kobato querendo ajudar ela tão honestamente, até genuinamente, ela acaba deixando a Kobato entrar na creche como um ajudante. Fora a professora Sayaka, também tem o Fujimoto. A personalidade dele me lembra bastante a do Choran, porque ele costuma provocar bastante a Kobata, inclusive no início não vai muito com a cara dela, ele meio que desconfia dela, como se ela fosse incompetente para isso, só que conforme vai avançando o anime, a relação deles vai melhorando bastante até. É claro que ele ainda continua provocando ela bastante. Eles têm aquela relação de um provoca o outro, ela não gosta de ser provocada com ele, que é aquilo que lembra bastante Sakura Card Captor. Não só Sakura, outros animes também tem mais ou menos essa pegada de um provocar o outro e tal. E até alguns já imaginam pra onde isso vai dar, mas vamos prosseguir. Então a Kobata vai tentando ajudar a creche da maneira que ela pode, e inclusive ela vai descobrindo mais sobre a professora Sayaka e o Fujimoto, descobrindo que ambos têm seus corações bastante feridos. O pai da professora Sayaka, que era o dono antigo da creche, ele acabou falecendo, e ele inclusive também era o pai adotivo do Fujimoto. Então os dois, tanto a professora Sayaka como o Fujimoto, são como se fossem uns irmãos. Paralelo a ela tenta ajudar a creche, ela também vai curando corações de pessoas feridas. Então, vamos dizer assim, tem a história principal, que é ela nessa parte da creche, tentando ajudar o pessoal da creche, e também ela ajudando pessoas que ela vai conhecendo, tanto por ter se relacionado ali com a creche, quanto do dia a dia dela que ela vai conhecendo. Ela vai ajudando essas pessoas, e tem histórias muito bonitas, muito boas, de pessoas que ela vai ajudando. Todas elas são emocionantes. Essa que apareceu no começo dela cantando é uma dessas histórias, e é aquilo. Você nunca vai pensar que você vai conseguir, tipo, ter uma conexão, se ligar ali e sentir dó de uma árvore. Realmente esse episódio é incrível. Também tem outro episódio onde ela acaba meio que confortando o coração de uma criança ali da creche, porque a mãe dela, a mãe dessa criança, é solteira, e ela acaba tendo que trabalhar muito pra sustentar essa criança. E essa criança tem que normalmente sempre esperar a mãe até um pouco mais tarde pra poder voltar pra casa. E as outras mães que vão buscar seus filhos na creche, quando vê ela sozinha, acabam comentando: nossa, né, como sua mãe é desleixada, né, fica deixando você sozinha, ainda bem que você é um bom garoto. E acaba falando mal da mãe dele. Isso acabou machucando bastante essa criança por dentro. Ela não tinha como falar muita coisa.
Mas ela ficava ouvindo o pessoal falando mal da sua mãe, sendo que a mãe dele cuidava muito bem dele, sempre fazia comida pra ele, conseguia alimentar ele, brincava com ele. Ele se sentia muito mal quando as pessoas falavam mal da mãe dele. E num desses dias, a Kobato vê ele sozinho assim e ela pergunta por que ele tá até tão tarde assim no parque. E ele não foi pra casa ainda. E ele comenta que ele tem que esperar a mãe dele. E aí a Kobato vai conversando com ele, tipo, ele entra em desespero pra explicar como a mãe dele na verdade é boa. E diferente das outras pessoas que acabam sempre julgando a mãe dele, a Kobato mostra a sinceridade dela, ela é realmente uma pessoa muito sincera e acaba elogiando a mãe dele, fala como ela é uma mãe maravilhosa. Isso acaba confortando ele e faz ele começar a chorar no colo da Kobato. E daí pra frente os dois têm uma relação muito boa. Ele sempre tá ali pra brincar com ela, ajudar ela. Os dois se dão muito bem. Essa é só uma das histórias. Como eu disse, tem a história da árvore que eu não vou contar aqui pra deixar vocês com vontade de assistir do porquê é tão marcante. Também tem a história do escritor, tem a história da loja de confeitaria. Tem muitas histórias muito marcantes nesse anime. Também tem todo o background da história. Por exemplo, o Yoriyugi, ele tá ali porque é uma punição dele e conta que ele acabou causando uma guerra entre o mundo da fantasia, que é da onde ele é, e o mundo celestial. Isso acabou de alguma forma por atingir a Kobato e meio que é a punição dele ter que ajudar ela. E vai explicando o motivo por que ele causou essa guerra, e por quem ele causou essa guerra. Mas enfim, explica isso. E também durante a história aparece vários outros personagens que foram punidos junto com ele que participou dessa guerra. Também aparece uma personagem chamada Kohako. E eu acho uma coisa aqui interessante porque a Kohako, ela é basicamente a mesma personagem que aparece num outro anime da Clamp que é chamado de Wish. Eu pessoalmente nunca assisti, não sei do que se trata a história, mas tanto ela quanto o marido dela ali são dois personagens de uma outra obra que aparecem. Ela é uma anjo incubadora de ovos. Não só a Kohako é personagem de um anime que já tem o lugar onde a Kobato mora, que é um apartamento, e tem a proprietária. E a filha dessa proprietária, e a proprietária em si, que aparece também no mangá de Chobits. Claramente elas são um pouco diferentes, porque no Chobits elas aparecem como versões robôs dela, mas aqui aparece elas como crianças normais mesmo. E a proprietária também aparece no mangá de Chobits. E é até curioso porque a proprietária, o apartamento é o mesmo, então se passa ali na mesma região. Eu achei isso muito bacana. Tem outros personagens também, como o dono da loja de confeitaria, que aparece no Chobits, aparece aqui também. E o mais incrível pra mim é uma referência muito, muito boa, que a Clamp tem a obra Tsubasa, que é os personagens, basicamente, eles vão viajando por vários mundos diferentes. E é normal eles ter contato com personagens de outra obra da Clamp, ao mencionar esses personagens. Então eles mencionam Mago Clow, menciona também a Yuko lá do Exholic, enfim, e tem isso. E eles chegam a aparecer, o grupinho todo ali, depois que do final do mangá lá, que eles estão viajando entre outros mundos, eles chegam a aparecer aqui. Aparece o Choran, aparece... Não vou lembrar o nome de todos os personagens, mas enfim, eles aparecem, né, no episódio 16, mais ou menos. E, inclusive, eles conversam ali um pouco da Sakura, o objetivo dele. É muito bom essa referência. É que eu não assisti Tsubasa inteiro, apesar de eu saber ali a base da história. E, sei lá, quando eu vi isso, eu falei, nossa, é muito bom. Por isso que eu falei, eu não ia falar muito de Sakura, mas ao mesmo tempo não tem como não falar, já que eles mencionam a Sakura, mas não a Sakura de Sakura Card Captor, mas sim a Sakura de Tsubasa. Antes de ver o anime, eu li o mangá, e os dois têm até que bastante diferença. As coisas acontecem muito mais rápida, e as explicações também. Porém, não torna o mangá uma obra ruim. Porém, o anime acaba passando isso de um melhor jeito, mais fácil de entender, mais óbvio ali do que o mangá. O mangá também tem uma finalização muito rápida. O final do anime e do mangá é até diferente por causa disso. No anime eles decidiram mudar um pouco a explicação do final, o que não deixou ruim, só mudou um pouco as ordens dos fatores ali. Uma curiosidade aqui, conforme eu estava pesquisando na Wikipédia e em sites sobre o mangá e o anime, o mangá ele terminou em 2011 e o anime ele terminou em 2010, ou seja, o mangá ele só foi terminar
depois que o anime já tinha terminado. Então vai ver por isso que o mangá e o anime tem um final diferente. O final do anime foi feito pro anime e o final do mangá talvez fosse o final original que os autores tinham ideia. O final do anime pode ter sido uma opção do diretor. Bom, voltando agora à parte principal, a Kobato ela acaba desenvolvendo alguns sentimentos pelo Fujimoto e vai desenvolvendo essa relação dos dois, do meio pra história mais ou menos. Acontece que o Fujimoto ele é meio que tsundere, ele não fala muito sobre seus sentimentos devido ao coração ferido que ele tem. E a Kobato também vê que se importa muito com a professora Sayaka, que é a pessoa que ele realmente se importa. Então ela meio que acaba escondendo esses sentimentos e vai desenvolvendo isso que tem um final que, meu amigo, eu nunca chorei tanto num final assim de anime. Eu realmente. Foi a primeira vez que eu fiquei chorando por muito tempo, escorrendo lágrima ali. Eu acho que foi um dos poucos animes que eu realmente cheguei a chorar. Em Combate é uma obra muito boa, muito encantadora, que trata muito bem os sentimentos dos personagens, o desenvolvimento também. Num anime é muito bom de todos os personagens ali. É mostrada a história deles, é mostrada como a Kobato consegue confortar o coração deles. Tudo isso por causa da até ingênua e otimidade dela, mas da pura gentileza que ela tem. Ela é um personagem realmente muito carismática e consegue conquistar os personagens, até os mais com os corações mais fechados e escondido, trancado ali, ela consegue tocar os corações deles de alguma maneira. Aquilo que eu falei, eu tentei não falar muita coisa para não dar spoiler e dar a chance para vocês poderem ver essa obra que é muito boa, mas também tentei contar sobre o que se passa a história. Ela tem a parte fantasiosa, assim, tem parte que envolve ali a coisa mais mística, tem também a parte ali que envolve mais sobre o slice of life, o dia a dia, e também tem parte de drama muito emocionante. É muito bom, eu recomendo essa obra. Assim, eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu senti vendo esse anime, o que eu acho desse anime, e que eu tenha instigado pelo menos um pouco de curiosidade pra vocês irem ver esse anime, dar uma chance pra ele, porque era esse meu objetivo aqui, contar um pouco sobre esse anime e fazer vocês tenham a curiosidade de assistir ele. Se vocês viram até aqui e gostaram do vídeo, considere se inscrever e deixar seu like aí pra ajudar esse canal que ainda tá em crescimento. Considere também comentar sugestões de tema que vocês gostariam, que vocês achariam interessante de se falar aqui. E é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. E até um próximo vídeo. Falou!